Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou aos desejos incontroláveis da carne, né? Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Presta atenção nessa expressão. O apóstolo Paulo diz que a carne e o Espírito estão em guerra. E o Espírito milita, ou seja, o Espírito guerreia contra a carne, combate contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, ou seja, para que você não faça aquilo que a sua carne deseja. O Espírito está lutando contra a sua carne, o Espírito de Deus que habita em você, para que você seja santo, para que você não fique à mercê das pornografias que estão direto ali no seu smartphone, no seu celular, ou no seu computador, para que você não ceda à tentação. O Espírito está guerreando contra a carne. Você precisa entender que existe uma luta dentro de você. E toda vez que você cede à tentação, toda vez que você vê algum tipo de pornografia, seja dentro do seu casamento ou fora do seu casamento, você fez, vamos dizer assim, você fez o Espírito perder a batalha. Você cedeu. Então, é preciso que você permita que o Espírito Santo de Deus vença as batalhas, essa guerra que trava contra a sua carne. É preciso, então, que você aprenda esse evangelho, o evangelho da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, a graça salvadora. Mas não é só a graça que salva, é a graça que santifica também, nesse processo de luta que existe dentro de você. Entenda esse evangelho de Jesus, entenda esse evangelho da graça que quer te tornar a cada dia mais santo, que quer tornar o seu casamento cada dia mais centrado em Cristo, cada vez mais santo diante de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender é entender o evangelho de Jesus. Como? Você precisa meditar na palavra, você precisa ler a palavra, você precisa pegar a Escritura e meditar e aprender esse evangelho. Essa graça manifestada através de Cristo que morreu na cruz do Calvário por você. Segunda coisa que você precisa entender para lutar contra a pornografia no seu casamento é aprender quem é o dono do seu corpo. Sim, porque quando você comete o ato da pornografia, é o seu corpo que você está usando, ou que Satanás está usando para acessar sites pornográficos, para ver esses sites com os olhos, acessar com as mãos, ver com os olhos, a mente, imaginar, e alguns chegam até a masturbação. Ou seja, você usa o seu corpo. E aí você precisa entender que a partir do momento em que você deu a sua vida para Cristo, você não é mais o dono do seu corpo. Eu queria ler um texto com você. É um texto assim, longo, né? São 8 versículos, mas que o apóstolo Paulo fala dessa verdade. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 até o verso de número 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo
não é para a impureza. Presta atenção, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de prostitutas? Absolutamente não, diz o apóstolo Paulo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora presta atenção, ele diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Essa expressão aqui, que o apóstolo Paulo diz assim: você foi comprado. Então glorifique a Deus no seu corpo, porque o seu corpo foi comprado. Ele não é seu. A partir do momento em que eu vou numa loja e eu compro aquela coisa deixa de ser da vitrine da loja, passa a ser minha. Por quê? Porque eu comprei. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o seu corpo não é seu. Por quê? Porque você foi comprado, você não pertence mais à vitrine da sua loja. Você agora pertence ao Senhor Jesus, que comprou o seu corpo. É preciso que você aprenda para lutar contra a pornografia, e toda vez que o desejo da pornografia, de ver pornografia, de acessar pornografia vier na sua mente, que você relembre isso: o corpo não é meu. Essa mente que está pensando essas coisas não é minha, pertence ao Senhor, foi comprada por Ele. Aonde? Na cruz. O preço, e o apóstolo Pedro diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. A salvação é graça de Deus, mas ela não foi de graça. Nós fomos comprados, a salvação foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, pela morte redentora e expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu corpo não é seu, você não pode estar dando esse corpo para os sites pornográficos da vida. Não, ele não é seu mais. Esse corpo pertence ao Senhor Jesus. Toda vez que eu compro uma coisa lá, eu trago para casa, esse objeto que eu comprei é meu. Se alguém vier na minha casa e retirar esse objeto de lá, sem a minha autorização, isso é roubo, tá? Então, todas as vezes que eu pego o corpo que Jesus comprou e eu empresto para ver sites pornográficos, para acessar pornografia, eu estou roubando aquilo que é dele. Isso é um roubo, não é? Então, entenda isso, aprenda isso. Você não é dono do seu corpo. Todas as vezes que esse desejo da pornografia vier, dessa impureza, dessa lascívia vier sobre a sua vida, você lembre-se dessa coisa, lembra daquilo que eu estou te dizendo: esse corpo não é seu, não te pertence, ele pertence ao Senhor.